Estamos começando uma nova série de mensagens. Essa série de mensagens tem um título bem simples: Os Chamados pelo Senhor Jesus. E o objetivo é trazer para nós, apresentar para alguns e trazer à memória, a lembrança de outros, que eventualmente tenham se esquecido, acerca de em que consista esse chamado do Senhor Jesus, né? É tão bonito a gente pronunciar versos bíblicos, por exemplo, como de 1 de Pedro 2:9, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Mas o restante do versículo a gente se esquece de pronunciar, né? Por quê e para que somos todas essas coisas, né? A fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos a convicção de que o Senhor Jesus, ao longo destes séculos, vem chamando os seus, melhor, ao longo dos milênios, que mesmo antes da encarnação do Verbo, o Senhor já chamava os seus profetas e separava sacerdotes para este ofício santo da palavra de Deus, né? Então é algo bastante antigo e agora, nesses tempos da graça, cumprindo aquilo que o profeta Joel havia dito, o que Deus disse por intermédio do profeta Joel, acerca desses dias que nós estamos vivendo, os chamados últimos dias, né? Onde o Espírito Santo então seria derramado sobre todos, sobre toda a carne. Então, profetizaríamos, sonharíamos, teríamos visões, e tudo isso não é para a arrogância e orgulho do próprio homem, mas existe uma finalidade, um fundamento básico para o qual ou pelo qual o homem vem sendo chamado pelo próprio Senhor Jesus. O ser humano é um ser egoísta. A palavra egoísmo é uma palavra composta de dois termos do próprio grego, ego, eu, e ismo, de culto. Egoísmo é um culto do eu, ou um culto de mim mesmo, uma adoração a mim mesmo. Eu me adoro. E eu passo a ter eu mesmo como o Deus da minha vida. Hoje o vento está meio... Glória a Deus por isso, que senão eu esturricava aqui, né? Mas o certo é que quando o Evangelho passa a ser anunciado, nós também passamos a ter um outro entendimento acerca do eu, da minha utilidade, perguntando e ao mesmo tempo respondendo para nós mesmos por que Deus me chamou, para o que foi que Deus me chamou. E o certo, meus amados irmãos, é que existe uma utilidade bastante prática. Deus te chamou e encarregou você de uma missão. Cada um de vocês, cada um de nós, que foi chamado por Deus, recebeu da parte dele uma missão para ser cumprida, para ser desempenhada. Existe uma missão que é geral ou genérica, vamos dizer assim. Por que geral ou genérica? Porque essa diz respeito a todos os irmãos. Todos nós fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. É por intermédio de nós que o mundo se tornará conhecedor do Evangelho da salvação.
O Senhor não vai mandar anjos, não virão anjos do céu aqui anunciar, olha, Jesus veio salvar. Não, isso aí é um papel da igreja. Todos esses que têm sido chamados pelo Senhor, que têm passado a compor a membresia da Santa Igreja do Senhor Jesus, têm essa incumbência, esse ministério geral de anunciar o Evangelho ao mundo todo. Pouco importa se você sabe pregar, se você tem desenvoltura para isso, se você é tímido, não consegue falar em público, ou se você fala bem, você consegue falar em público, mas não consegue falar para uma pessoa só. Outros, ao contrário, para falar para uma pessoa só é uma maravilha, mas se botar aqui na frente de um público já começa a gaguejar e não sai nada. Uns sabem cantar, os outros oram mais, outros oram menos, e um é bom naquilo, outro é bom naquilo outro. Agora, todo mundo foi chamado com uma finalidade específica, a de anunciar o Evangelho do Senhor. Amém, queridos? Agora, existe também um chamamento que já é específico, não é mais geral ou genérico. Esse é particular, é pessoal de cada pessoa. Então, um vai desempenhar um ministério, outro vai desempenhar outro, um vai fazer determinada coisa, outro vai fazer outra coisa, e isso já é particular de cada um. E nesse sentido, alguns dos nossos irmãos até hoje ainda não conseguiu descobrir exatamente qual seria aquele ministério dele. Mas nós estamos aqui exatamente para te ajudar a descobrir qual seja ele, qual seja o dom que o Senhor tem te dado e qual é, então, o teu papel na igreja do Senhor. Amém, amados? Então, a ideia é que durante esses 5 domingos aí, a contar com o de hoje, a gente tenha um bom entendimento acerca desse chamado do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então hoje nós vamos ver no texto de Marcos capítulo 1, os versículos do 16 até o 20, apenas, só esses poucos versículos aí, só 5 versículos, fazendo uma introdução acerca dessa série de mensagens que começa hoje e vai até o 5º domingo que se segue. Tudo bem? Vamos ler o texto? Marcos capítulo 1, versículos do 16 ao 20, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Textos correlatos a esse que a gente acabou de ler, você vai encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, os versículos de 18 a 22, e vai encontrar também no Evangelho de Lucas, um pouco maior. No Evangelho de Lucas está no capítulo 5, os versículos de 1 a 11, onde o Lucas apresenta ali de modo mais interessante, porque ele não cita o nome de todos esses discípulos chamados aí, mas cita-os no plural e cita Simão Pedro como sendo o dono do barco em que Jesus, depois de fazer uma pregação, a multidão está ali espremendo Jesus, ele então entra no barco de Pedro, o barco se afasta um pouquinho da beirada do lago, e ele prega, ele ensina as pessoas dali do barco. Depois ele fala para o Pedro para que eles vão mais para o meio do lago com o barco e que lancem a rede do lado direito do barco. E o Pedro explica: nós passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Como quem diga, a lua não está boa, a época não está boa, não é uma época propícia para pescar, nós somos profissionais
pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob essa tua palavra eu vou lançar as redes, e lança, e pega tanto peixe que tem que chamar o outro barco para ajudar, e enche os 2 barcos de peixe, de maneira que os 2 faltam um pouco afundar. E não obstante, apesar dessa alegria toda, Jesus chama aqueles homens e eles abandonam um barco cheio de peixe, com tudo, e seguem Jesus. Amém, amados? Quantos de nós aqui estaríamos fazendo aquilo que é do nosso costume e de repente chegasse um homem e dissesse: larga isso aí, vem comigo? E ainda mais mediante uma proposta dessa daqui. Aqueles 4 homens são pescadores, né? E o Senhor diz a eles: venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, ou pescadores de pessoas. Vocês não vão mais pescar peixes, agora vocês vão pescar pessoas. Vão pescar gente. E mais interessante ainda é que eles obedecem, né? E mais interessante ainda, obedecem imediatamente, sem fazer nenhum questionamento, não perguntam nada, não pedem nenhuma concessão. Mas, Senhor, como é que é esse negócio aí? Como é que vai ser o salário lá, hein? Porque aqui, nós temos o nosso empreendimento aqui, a gente vive de pesca. Inclusive, eu não sei se o senhor reparou, mas nós pegamos um bocado agora que 2 barcos não estão cabendo, estão quase afundando. E nesse serviço aí que nós vamos com o senhor, e nós vamos viver de quê? Quanto é que é o salário lá? Porque para qualquer um de nós aqui, essa seria a primeira pergunta, era ou não era? Ora não, é claro que era. Mas senhor, eu vou viver de quê? Eu vou morar onde? Onde é que eu vou dormir? E minha mulher? E meus filhos? Como é que faz? Oh, amados irmãos, eu fico feliz por um lado, glória a Deus por isso, nossa igreja está bem cheia, está bem cheinha, graças a Deus. É evidente que a gente nota alguns espaços vazios e imediatamente vem a lembrança, o rostinho de alguns irmãos que a gente sabe que são membros da nossa igreja, são membros efetivos e que não estão aqui. Os motivos são vários. Tem gente trabalhando, tem gente doente, tem gente, os mais variados motivos, mas no meio também tem gente que por relaxo não está aqui. O pé doeu, a cabeça doeu, deu um espirro, está cansado. Tem dias que não vê o Faustão, hoje resolveu ver. Vários são os motivos pelos quais alguns irmãos nem aqui estão. Vários são os motivos que fazem com que, por exemplo, o irmão Washington estivesse aqui na quarta-feira passada. Segundo a nossa agenda, a agenda da nossa igreja é o dia do estudo bíblico, e aqui esteve o irmão Washington com a aula preparada para dar para os irmãos e ministrou exatamente para ninguém, não veio ninguém, nenhum irmão compareceu. Como em alguns cultos de jovens aconteceu o fenômeno de não comparecer ninguém. Segunda-feira, amanhã é dia da oração e amanhã eu retorno, viu? O joelhão velho aqui está uma beleza. E alguns irmãos nunca foram vistos na oração aqui na segunda-feira. É interessante a gente fazer a comparação daqueles irmãos que largaram tudo. Largaram a família, largaram o emprego, a empresa que tinham. E seguiram aquele homem, o Senhor Jesus, sem ainda compreenderem exatamente quem ou o que ele era.
e se embrenharam por uma aventura muito louca que lá no final culminou exatamente com a morte. Todos eles morreram mortes violentas por causa do nome desse Senhor Jesus, ou seja, a recompensa deles aqui nessa terra foi o quê? Morte. Mas herdaram a vida eterna, e aqueles entre nós que têm fé os verão daqui uns dias. Amém, amados? E a gente compara com os cristãos de 2000 anos depois daquele episódio e vê gente que não vem se juntar aos irmãos porque está cansado, porque está espirrando. Daqui uns dias alguns não virão por causa da chuva. Hoje pode ter alguém que não tenha vindo por causa do calor. Daqui uns dias porque não pode molhar. Se pegar um pingo de chuva, Deus me livre. A chuva mata, aqui parece que é uma chuva ácida, igual daqueles filmes de terror. Se cair um pingo na pessoa, Deus me livre. É entristecedor. E é muito preocupante. A gente vê a palavra do Senhor se cumprindo e se alegra porque vê a palavra do Senhor se cumprindo. Mas ao mesmo tempo se entristece por ver que alguns deveriam estar sendo advertidos por essa palavra e não permitissem de maneira nenhuma que eles mesmos viessem a ser personagens vivas daquilo que o Senhor mesmo tinha dito tantos anos atrás, quando ele disse que nesses dias o amor de muitos esfriaria. Quando vier o Filho do Homem, porventura, achará ele fé na terra? Se um dia nós tivemos uns homens que morreram em fogueiras cantando, entoando hinos de louvor a Deus, a fogueira queimando, o cara ardendo no meio daquele fogo, até que cheirava ali uma labareda e sem fôlego morria e o sofrimento físico acabava, mas enquanto tinha fôlego, louvando ao Senhor e pregando para aqueles que assistiam à sua execução. Hoje nós vivemos a tranquilidade, o sossego, de podermos vir para cá e falar com caixas de som, o volume do som vai longe. Quem passa lá na praça olha para cá e está nos vendo, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Diferente de outros irmãos que até os dias de hoje, para fazerem um culto semelhante a esse nosso aqui, tem que se esconder, orar em voz baixa, cantar quase que cochichando, sussurrando, para que não ouçam lá de fora que aqui tem alguém louvando a Deus. As Bíblias são escondidas, enterradas para que ninguém veja, porque se forem pegos com uma Bíblia ou anunciando o Evangelho, serão mortos cruelmente. É interessante, não é, amados? O tempo passou e as coisas para nós ficaram muito comuns. É como aquele objeto que a gente tanto quis, tanto desejou, e de repente ganhou, comprou. Aí agora já não é mais aquela coisa toda. Aquela moto que quando a gente chegou com ela em casa, o menino não podia nem... Ô, menino, tira de perto da moto. Hoje está lá, as galinhas dormem em cima. O cachorro unha. Ficou comum, ficou normal. Nós estamos fazendo algo muito parecido com o chamado que o Senhor Jesus fez para nós um dia. Um dia nós ouvimos esse chamado do Senhor Jesus e nós nos emocionamos, nós choramos, o nosso coração se derreteu que nem uma manteiga. E nós imaginamos, a minha vida acabou, a minha vida agora é o Evangelho, a minha vida é servir ao Senhor. E algum tempo foi passando. E o Evangelho foi se tornando comum. E a gente passou a tratá-lo como algo
Se der eu vou, se eu quiser eu vou. E comparamos isso com essa cena aqui de Pedro, André, Tiago e João, que ouviram do Senhor apenas: venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de gente. E eles, que nem uns loucos que eram, obedeceram. Comparado ao que nós estamos vivendo hoje, ou nós chamamos aqueles homens de loucos, irresponsáveis, brutos, ou chamamos a nós mesmos de relaxados. O que será que se enquadra melhor? Vejam o versículo 16. Vamos começar a analisar a situação. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão Pedro e André. Caminhando, ele viu. Essa movimentação do Senhor traz para nós uma identificação acerca do seu modo de ser, de agir, de existir. Caminhando, o verbo da vida em ação, em movimento. E ninguém o estava carregando para lugar nenhum, ele andava com suas próprias pernas. Imaginem um contraste com a ideia de divindade dos dias de hoje, onde as pessoas carregam a imagem para lá, carregam para cá, levam para ali, colocam no lugar, e aqueles milhões e milhões de pessoas chorando, andando atrás, ajoelhando, passando a mão, tocando naquilo. Imagina a alegria de Deus lá do céu, alegria para não dizer revolta, né? Olhando para uma cena dessa e dizendo: o que é isso? Onde foi que aprenderam isso? Que ideia é essa? Vocês estão entendendo, amados? O verbo da vida caminhando entre nós. Faz lembrar a passagem do Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, onde Jesus está conversando lá com a mulher samaritana. Ele diz para ela que o Pai procura os seus adoradores. Aqueles que o adorariam em espírito e em verdade. Olha que maravilha! Parem e pensem comigo. O Senhor procurando os seus adoradores. Isso quebra muito da falsa ideia que nós temos de Deus e dos nossos relacionamentos com Deus, quando, muito mal instruídos por péssimas pregações, somos levados a crer que nós procuramos Deus. Algo que tanto não acontece, quanto se acontecesse seria inútil. Mas a palavra nos garante que não acontece. Romanos capítulo 3, versículos 10 até o 12 vão dizer assim que, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ora, se a palavra de Deus está dizendo que não há quem o busque, quem sou eu? Quem somos nós para hoje dizer, não, eu busquei o Senhor. Ah, mas a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Contexto, amados, é preciso contextualizar a passagem. A fala do profeta no Antigo Testamento dizia respeito ao cuidado em estar com o Senhor no templo em Jerusalém, antes do cativeiro na Babilônia, porque ficaria mais complicado, mais distante, é outra situação. Nós, se depender
ou se dependesse das nossas forças e da nossa inteligência, da nossa sabedoria, não iríamos atrás de Deus nunca, a não ser, preste atenção, pelos mesmos motivos que um monte de gente foi até Jesus, e você viu essas narrativas aí no Evangelho. Cada uma com um objetivo. Um era cego, queria enxergar, o outro era aleijado, queria andar, o outro era leproso, queria ser curado. O outro era o defunto, alguém chegou, e morreu. Agora, ir atrás de Jesus, a fim de estar com Jesus, e nessa série de mensagens nós veremos alguns que até que foram, Senhor, te seguirei por onde quer que fores. E o Senhor avisa, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus buracos para poder dormir, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Para tirar aquela ideia do Evangelho que promete vida boa, vida mansa, vida sossegada nessa terra. Se você entregar a vida para Jesus, normalmente o convite não é esse. Se você participar da campanha aqui, você vai ficar rico, nunca mais vai faltar dinheiro e aquela lenga-lenga toda que você sabe como é que funciona. Ou, na verdade, não funciona coisa nenhuma. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 52, diz assim que o Senhor, que veio para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, espalhados pelo mundo. Para isso o Senhor Jesus veio, para reuni-los como num grupo só, num corpo só, chamado igreja. Amém, amados? Lucas 19:10 diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, todos os eleitos do Senhor que se encontram ainda no meio da humanidade, toda ela pervertida por conta do pecado. Mas, nosso entendimento. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão, Pedro e André que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Verso 17, o Senhor então lhes disse, venham comigo e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente, pescadores de pessoas. Primeiro, vinde após mim, ou venham comigo. Há um convite, há um chamado. E evidentemente, amados irmãos, que esse convite, esse chamado não é como um cochicho na orelha. O Senhor não cochichou no pé do ouvido de ninguém. A mensagem do Evangelho é a mensagem que salva, mas é mensagem de juízo. O mundo inteiro está ouvindo esse chamado, mas milagrosamente apenas os eleitos do Senhor ouvem e dão atenção. Nem todo mundo escuta esse chamado. Nem todos escutam esse convite. Glória a Deus pelas vidas dos que ouvem. Amém, queridos? Venham. É preciso, é indispensável que se vá com Ele. Quantas notícias de tragédias nós ouvimos a cada semana? Ah, morreu um jovem ali. Oh, morreu um outro acolá. Olha, aconteceu uma tragédia ali, a pessoa morreu. Imediatamente, principalmente no rádio, ou na TV, ou nas redes sociais, você logo vê alguém desejando, que Deus o tenha num bom lugar. Amados, é até bonitinho, é politicamente correto a gente desejar coisas boas assim para os outros. Mas na prática não funciona assim, amados. Queridos irmãos, amados do bondoso Deus, você que tem sido chamado pelo Senhor, você tem sido intimado, convidado por Ele, igual esses discípulos aqui foram, e está ouvindo ainda hoje a mesma voz, venham comigo, me sigam.
Exatamente para quê? Naquele dia, quando a morte chegar, não seja necessário que ninguém abra a boca para dizer: tomara que Deus receba ele num bom lugar. Não, amado, ele já está num bom lugar. Ele já seguia Jesus aqui, ele já era um discípulo do Senhor Jesus. Amém, amados? Não adianta, depois do cara bater as botas, a gente ficar rezando e nem desejando, que o Senhor o receba num bom lugar. Ele andava com Jesus aqui? Andava. Se andava, maravilha. Se não andava, lamentavam, querido. Já era inferno. Direto. Sem purgatório, sem rodoviária, não tem nada. Morreu, inferninho direto, está queimando, esturricando. E desse sofrimento não vai sair nunca mais. Agora, você que tem sido chamado pelo Senhor para ser um seguidor dele, para ser um pescador de gente, está entendendo o tamanho da responsabilidade que está no teu lombo? Sim ou não? Você está compreendendo que da tua responsabilidade ou do teu relaxo com relação a esse chamamento dependem o livramento de uma alma do inferno ou de várias almas do inferno, pessoas que ouviriam o evangelho a partir de você, mas nem o seu testemunho de vida serve para anunciar o evangelho. Que a pessoa olha para você e diz: isso aí é crente, é? Aqui é, né, de ali no Maranhão. Imagine ela ouvir o evangelho da vida eterna, o evangelho da salvação do Senhor Jesus Cristo por meio da tua boca. E o que é que você vai abrir a boca e pregar se você nem tem aprendido acerca da palavra com a tua congregação? Porque ela se reúne aqui para estudar a Bíblia e você não vem. Que o Senhor vai colocar ele no teu caminho, vai fazer com que vocês se trombem um com o outro, exatamente para que você anuncie o evangelho para ele. E quando isso acontecer, o que é que você vai pregar? O que é que você sabe de evangelho? Qual é a tua habilidade para anunciar o evangelho do reino? Pastor, isso é coisa para pastor. Que pastor o quê? Isso é uma obrigação tua. E você prestará conta a Deus por esse relaxo, pela negligência, pela incapacidade, pelo analfabetismo bíblico. Lembra-se das palavras do Senhor Jesus falando para religiosos: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora você está começando a entender que quando o Senhor Jesus falou para você: venha comigo, ele estava te incumbindo de uma responsabilidade? Não é só dizer: vem comigo que você vai para o céu agora, salvei tua alma, você ia para o inferno, agora não vai mais, beleza. Agora é só descansar, botar os pés para cima, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é assim não. Você tem um serviço. Existe uma obrigação a ser cumprida. E ninguém vai fazer o teu serviço no teu lugar. Está entendendo a responsabilidade que você tem? Desde que o Senhor te chamou? Amém? Venham, e não é ver com qualquer um, o Senhor Jesus é específico: venham comigo. Essas são as palavras iniciais do Senhor Jesus para esses discípulos aí no Evangelho de Mateus. Venham comigo. E no mesmo Evangelho de Mateus, as palavras finais vão ser semelhantes. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, Ele mesmo está conosco. Nós não caminhamos sozinhos nessa empreitada.
nós não estamos sós. O Senhor Jesus não é aquele responsável que diga, venha cá, agora tu se vira aqui, vai lá. Não, Ele está junto. Amém, amados? Juntinho. Ele não te chamou e te largou para você ir ao Deus dará. No dia do chamado já foi assim que Ele chamou. Venham comigo. E mesmo depois de sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Vocês não estão sozinhos. Vocês não foram chamados para fazer uma obra de qualquer jeito. Amém, meus amados? Ele está conosco. Ele marcha conosco. E Ele explica. Eu vos farei pescadores de gente. Os discípulos não estão sendo chamados para um passeio. Notem que há um comissionamento específico. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Vocês estão admirados desses 2 barcos cheios de peixe que vocês acabaram de pegar? Vocês não fazem ideia de quantas almas serão arrancadas do inferno por causa da pregação de vocês. Daqueles que ouvirão a mensagem pelas bocas de vocês. E que pregarão a outros, e que pregarão a outros, e que pregarão a outros. E esse evangelho do reino contagiará o mundo inteiro. Amém, queridos? Para isso eles foram chamados. Haverá uma preparação, um treinamento. O Senhor está dizendo, eu vos farei. O Senhor caminha com aqueles homens um determinado tempo. Durante 3 anos, 3 anos e alguma coisa, eles andam juntos, estão juntos o tempo inteiro. O evangelho que os apóstolos têm para pregar posteriormente foi ouvido todo da boca do próprio Senhor Jesus. Tudo quanto eles fazem imitando as obras do Senhor, porque o Senhor assim determinou. Sede meus imitadores. Amém, amados? E ainda haverá um serviço, uma pesca, literalmente uma pesca, uma caçada, uma procura. O evangelho é esparramado por esse mundo inteiro, exatamente à procura desses adoradores de Deus. É comum a gente dizer que encontrou o Senhor, que aceitou o Senhor. Eu aceitei Jesus. Não, eu não aceitei Jesus. Ele me aceitou. Eu não o procurava, ele procurava por mim. Eu não o achei, eu não procurei por ele, ele nunca esteve perdido. Quem estava perdido era eu. Foi ele quem me achou. Amém, amados? Pescadores de gente. Pula o versículo 18, porque esse fica para o final. Versículo 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e o João, seu irmão, que também estavam num barco consertando redes, porque também eram pescadores. Jesus imediatamente os chamou também, eles seguiram Jesus, deixando o pai, deixando os empregados, deixando o barco, deixando tudo, e seguiram Jesus. Louvado seja Deus. Além do Pedro, do André, do Tiago e do João, e no Marcos ainda, o capítulo 2, 14, você vai ver o Senhor chamando Mateus. Aí em Marcos, o Mateus tem o nome de Levi. Levi e Mateus é o mesmo nome, viu? Trata-se da mesma pessoa. Está sentado na sua banquinha de coletoria de impostos, porque era funcionário público,
ouve da boca do Senhor, largue isso aí e me siga, e é exatamente o que ele faz também. Larga a coletoriazinha lá sozinha e se empirulita pelo mundo seguindo Jesus. É interessante ver que o Tiago e o João no barco estavam consertando redes, o André e o Pedro pescando, o Mateus se virando na sua banquinha de coletoria de impostos e, vamos dizer assim, o atrevimento de Jesus em chamar homens ocupados. Vocês estão reparando? Nos viria a ideia do Senhor chamando alguém exatamente porque estaria muito disponível, né? Ei, já que você não está fazendo nada mesmo, já que você está à toa aí, vamos embora colar comigo? A gente não vê o Senhor fazendo um chamamento desse. Já que você é desocupado, o que você sabe fazer? Você não sabe fazer nada? Não, então você vai ser pregador do Evangelho. Oh, meu Deus. Ah, o quê? Você está desempregado, é? Pois pronto, agora você arrumou um emprego. Você vai ser pescador de homens. O Senhor chama homens ocupados. E esses homens ocupados largam tudo imediatamente para seguir Jesus. Dava para você? Como é que você fazia diante de uma situação dessa? Senhor, deixa eu ir lá em casa primeiro despedir do papai e da mamãe. O profeta Eliseu recebeu essa benevolência do profeta Elias. Deixa eu ir em casa beijar meu pai e minha mãe, que ele sabia que estava partindo para o mundo e não tinha nenhuma certeza de que veria seu pai e sua mãe novamente. E o Elias diz, vai depressa. E ele foi. Em outros casos, a gente nem vê isso sendo feito. E a pessoa simplesmente larga tudo para seguir o Senhor. O profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias era da família sacerdotal. Era para ser um dos sacerdotes, do ciclo de sacerdotes de Israel. Larga tudo e vai viver uma vida de pobreza e de inimizade com o rei, sofrendo, apanhando, sendo preso injustamente por causa da palavra do Senhor. Mais ainda, o profeta Isaías era da família real, era para viver no palácio, vestido com roupa fina, comendo na mesa do rei. Larga tudo e, inclusive, durante uma temporada, anda pelado pela rua, ridicularizado, zombado. Larga todo o luxo para viver essa vida pregando a palavra do Senhor. E hoje, amados, o que é que nós estamos fazendo com o chamado do Senhor? Como é que nós estamos respondendo a esse chamado do Senhor? Como é que nós estamos tratando essa questão? Não, pastor, os dias hoje são outros, hoje é diferente. Pois é, amados. E nem disso a gente está tirando proveito. Porque o Senhor não está mandando você pedir demissão do seu trabalho. O Senhor não está mandando você abandonar teu pai, tua mãe, tua mulher e teus filhos. Ele não está dizendo isso para ninguém. Como a vida está melhor nos nossos dias. E não obstante, não conseguimos reunir um grupo significativo de irmãos para orar. Um irmão vem dar uma aula para as paredes, porque não vem um irmão para aprender a palavra de Deus.
está acontecendo, amados? Alguns irmãos já estão se sentindo no céu, acham que já chegaram lá. Não existe um ato, não existe uma obra em ação de graças por esse Deus maravilhoso que te arrancou do inferno para te transportar para o céu. Como é que você está tratando o chamado de Deus na tua vida? É na base do relaxo mesmo, é? Se eu quiser eu vou, se eu não quiser eu não vou. Se eu tiver afim eu vou, se eu não tiver eu não vou. Que eu vou lá nada, Deus que se vire, pastor Valdo que se vire para lá. Ah, eu tenho mais o que fazer, estou ocupado, chegou a visita, vou lavar a casa, vou fazer comida, irmãos. Pelo amor de Deus, acorde, desperte desse sono infeliz. Isso é prejudicial. Você está acabando com a tua vida e com as vidas das pessoas que você ama. A família que deveria ser contagiada por esse evangelho que um dia encheu o teu coração. Você acha que eles não estão assistindo esse teu relaxo? Você acha que eles são cegos, são surdos? Ou você acha que eles são tão pequenos, são tão crianças que não estão aprendendo, não estão prestando atenção? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Se você está semeando desprezo, relaxo, o que você espera colher? Como é que você está tratando a obra do Senhor? Porque Ele te chamou para um serviço. Ele não te chamou para um passeio. Ele não te chamou porque você é bonitinho, lindinho, cheirosinho, não. Ele te chamou para morrer. Literalmente para morrer. E você já deveria ter entendido que esse mundo para você acabou. Não existe mais. Literalmente você está morto para ele e o mundo está morto para você. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Como faz para você entender isso? Essa loucura dos primeiros discípulos é para ser imitada por nós, dando glórias a Deus todo dia, porque hoje Ele tem sido muito mais benevolente para conosco do que foi para com aqueles discípulos 2000 anos atrás. Loucuras que eles fizeram naquele tempo não é necessário que nós façamos hoje. Como é que você tem glorificado a Deus por isso? Como é que você tem agradecido a Ele por isso? Obrigado, Senhor, porque eu não preciso pedir demissão do meu trabalho. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso largar minha mulher e meus filhos, meu pai e minha mãe aí chorando. Eu posso cuidar deles aqui e ainda assim te servir no lugar onde eu estou, a não ser que o Senhor me mande para longe, assim como mandou o pastor Walter e como tem mandado tantos homens e mulheres ao longo desses dias aí. É hora, meus amados irmãos, de encararmos o chamado que o Senhor Jesus fez para nós, com a devida seriedade, com a devida prudência. Porque o Senhor não nos chamou para brincar. Nós estamos no meio de uma guerra e nós temos um inimigo terrivelmente cruel, mau, perverso, no qual não existe nenhuma bondade. Num ser que não sabe o que é preguiça. Ele trabalha de dia e de noite, incansavelmente para nos destruir, para destruir a nossa família, acabar com a nossa casa, acabar com nossos amigos. E você aí brincando de ser evangélico? Ô, amados, misericórdia. Hora de acordar, de rever princípios, valores, tomar posição nesse exército do Senhor, nessa frente de batalha na qual Ele nos tem colocado, nos armar com as armas que Ele nos deu,
e cumprir com a obrigação que ele tem comissionado a cada um de nós. E como eu disse, existe um chamado que é geral. Todos nós fomos chamados para anunciar o Evangelho do Senhor. Alguns de uma maneira, outros de outra, uns num ministério, outros em outro, uns usando de uma habilidade, outros de outras. Alguns de nós aqui são bons numa determinada coisa e até hoje ainda nem sabem disso, porque esse dom que Deus te deu ainda nem foi despertado. Porque o Senhor não vai te chamar na cama, ou na rede, eu não sei onde é que você dorme. Ele te quer junto com os demais guerreiros, junto com o exército que ele tem comissionado para essa peleja. Aqueles homens deixaram imediatamente o que estavam fazendo. Há um versículo muito popular. A gente brinca dizendo que ele deve ser do livro de Inventares, ou então de Acrescentares. Você já deve ter ouvido muito ele por aí, que diz assim, que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Quem já ouviu esse versículo? Ninguém? Não, já ouviram, né? Um monte de gente já ouviu. Pois é, sabe onde está escrito isso aí? Lugar nenhum. Não é um verso bíblico. Isso é cultural, o povo diz. Bastante interessante. E apesar dele não ser bíblico, ele até tem algum fundamento. É meio louco, mas tem. Atos, capítulo 9, conta acerca da conversão de um certo homem chamado Saulo. Um fariseu, uma autoridade do farisaísmo em Israel, perseguidor da igreja, persegue violentamente a igreja com autorização das autoridades para perseguir, espancar, algemar e levar preso, e inclusive assistir à morte por execução, como ele assistiu e consentiu com a morte de Estevão, apedrejado em praça pública por causa do Evangelho. E vocês sabem como esse homem se converteu? Amém? Sabem, lembram, né? Tem gente que não sabe não, mas a gente conta. Ele ia para uma cidade da Síria chamada Damasco, a fim de perseguir, prender alguns crentes, levar alguns crentes para a cadeia. No meio do caminho, o Senhor Jesus aparece para ele como uma luz forte que brilha, como o sol do meio-dia, mas assim uma lapada no zóio. Tá, a primeira coisa que acontece é que ele cai cego. E ouve a voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é, Senhor? Quem é que está falando? Está vendo nada, coitado, caiu cego. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas ele estava perseguindo Jesus? Ele estava perseguindo quem? Perseguindo a igreja. Estava perseguindo os crentes. E como é que o Senhor Jesus responde? Você está me perseguindo. Olha só. Lembra-se que ele disse para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Amou a igreja? Amou Jesus. Desprezou a igreja? Desprezou Jesus. Tratou a igreja com descaso? Você está tratando Jesus com descaso. Eu sou Jesus, a quem você persegue. E aquele homem, então, se converte. Assim, numa boa, né? Saulo estava procurando Jesus? Ele queria saber de Jesus? Queria pegar os seguidores de Jesus, pôr na cadeia e matar esse bando de gente à toa, esses crentes. A ideia deles era essa.
Se ele não foi por amor e nem por dor, mas por algum motivo ele foi. O Senhor o quis e o Senhor o chamou e ele foi, porque aqueles aos quais o Senhor chama, não tem como resisti-lo. Amém, queridos? Ao longo desses dias aí, meus amados irmãos, ao longo desses dias, meus queridos, vocês vão se inteirar acerca desse chamado. Nós vamos ver exemplos do Senhor chamando ou dispensando alguns oferecidos, e vamos ver como foi que ele compôs a membresia de sua igreja, ou como ele tem composto essa membresia da igreja, mas falando dos membros reais, verdadeiros e sinceros, não daqueles meros frequentadores da igreja, mas aqueles que são igreja verdadeiramente, do papel que eles exercem na sociedade, da responsabilidade com que eles têm respondido a esse chamado e do cumprimento de suas obrigações enquanto servos do Senhor Jesus.